Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição daquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, para a gente poder conversar, bater papo, trocar ideias e principalmente, que juntos possamos aprender sobre as mais variadas visões do pensamento teológico. E olha, hoje, nesta oportunidade, de maneira muito especial, nós vamos ter um tema muito intrigante, muito difícil, por isso desde já eu peço a sua atenção. O tema eu vou apresentar daqui a pouquinho, quando eu chamar a nossa matéria de abertura. Primeiro, eu quero apresentar os meus convidados. É com muita alegria que o Vejam Só recebe na noite de hoje o professor Rodrigo Lopes. Ele é teólogo, formado pelo Instituto IBTEC e também ligado à Igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira. Professor Rodrigo, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui nessa noite. A gente conversou durante um tempo pelas redes sociais. Poxa, é uma alegria que o irmão esteja aqui. Seja bem-vindo. A satisfação é toda minha, professor Eliezer, pastor Eliezer. Muito obrigado pelo convite. E a gente que agradece, o Vejam Só que agradece, professor. Eu vou pedir para o irmão passar o endereço da igreja que congrega, a Assembleia de Deus. Para quem nos assiste, de repente também quiser fazer uma visita por lá, por favor. A igreja fica na Rua Serruba, o número é 948, da Rua Serruba, Cidade de Pava. Cidade Pava. Pava. Muito obrigado pelo carinho. Durante o nosso bate-papo, os contatos do professor Rodrigo vão aparecer na tela para você, tá bom? Tem e-mail, tem rede social, fique à vontade para entrar em contato com ele, tirar as dúvidas, conhecer um pouquinho mais e também melhor do ministério do irmão. É com muita alegria que o Vejam Só recebe também na noite de hoje o pastor Lucas Pasberg, ele que é do Ministério Unidos pelo Sangue. Pastor Lucas, obrigado, por aceitar o nosso convite, estar aqui nesta oportunidade. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui apresentando e falando um pouquinho do nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Como é hábito do programa, vou pedir para o irmão passar o endereço da igreja e também como estão funcionando os trabalhos lá no momento, os horários, A gente teve tanta mudança aí, com o tempo. Por favor. Nossa igreja fica localizada na rua Dr. Deodato Wertheimer, número 2583, Mogi das Cruzes, São Paulo. Os nossos cultos são terça e quinta, às 19h30 e aos domingos, às 9 horas da manhã. Muito bacana. Obrigado, pastor, pelo carinho. Os contatos do pastor Lucas também vão aparecer para você, não só o dele, mas também da igreja, tá bom? Fique à vontade, são os canais oficiais para você conhecer um pouquinho melhor o ministério do irmão e também, se tiver vontade, de entrar em contato com ele, tá certo? Vamos assistir a matéria, ela vai apresentar o tema do nosso bate-papo de hoje e aí a gente vai poder começar a conversar por aqui. E olha, eu peço a sua atenção, porque a conversa hoje vai ser muito interessante. Vejam só. A coisa mais difícil a respeito do conceito cristão da Trindade é que não há maneira de explicá-lo adequadamente. A Trindade é um conceito impossível de ser totalmente compreendido por qualquer ser humano, quanto mais explicado. Deus é infinitamente maior do que nós, por isso não devemos esperar que sejamos capazes de compreendê-lo totalmente. A Bíblia ensina que o Pai é Deus, que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia também ensina que há um só Deus. Mesmo podendo compreender alguns fatos sobre a relação das diferentes pessoas da Trindade, umas com as outras, no geral, a Trindade é incompreensível à mente humana. Ao estudar este assunto, lembre-se que a palavra Trindade não é usada nas Escrituras. Este é um termo usado em uma tentativa de descrever o Deus triuno e o fato de haver três pessoas coexistentes e coeternas perfazendo um só Deus. Parece que Tertuliano, um dos pais da igreja, foi o primeiro a aplicar o termo Trindade a Deus. Tertuliano usa o termo em um escrito de 213 para explicar e defender a Trindade contra os ensinamentos de seus contemporâneos. A partir daí, podemos avançar ao longo de um século de discussões, cismas e debates da Igreja até chegarmos ao Concílio de Nicéia, em 325, quando a Trindade foi finalmente confirmada como doutrina oficial da Igreja.
Essa doutrina da Trindade provavelmente é a mais comum, mas não é a única. Em outras palavras, temos aqueles que não reconhecem as pessoas distintas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Alguns enxergam Jesus Cristo como o único Deus, que às vezes se manifesta como o Pai ou o Espírito Santo. Há um Deus que se revela em diferentes modos? Vamos aprender mais sobre o tema agora. O Vejam Só de hoje está apenas começando. E tem muito assunto para a gente conversar. É de fato um tema muito delicado e a nossa matéria colocou bem, ele é delicado pela questão da nossa compreensão. Ela é muito limitada e às vezes existem detalhes, quando a gente fala de Deus, do Todo-Poderoso, de toda a sabedoria, que a gente não consegue chegar e de fato são complexas de entender. Mas nós vamos caminhar aqui com calma e aprender sobre o assunto. Primeiro, meus irmãos, eu vou pedir que ambos respondam a nossa pergunta-tema, tá, do programa. Vou pedir objetividade nessa primeira resposta, mas colocando os conceitos que ambos vão defender, e aí depois, durante o programa, nós vamos explorando esses conceitos que os irmãos vão levantar, tá bom? Professor Rodrigo, vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde? A doutrina bíblica, a doutrina da Trindade, ela é bíblica ou ela é uma invenção teológica? Mais uma vez, a paz do Senhor, Eliezer. A doutrina da Trindade, ela é uma doutrina bíblica, porque ela aparece em todo o texto bíblico, a pessoa do Pai como Senhor, a pessoa do Filho como Senhor e a pessoa do Espírito Santo como Senhor. Isso quer dizer que existe 3 senhores? Não. Isso quer dizer que existe só um Senhor, conforme diz o texto de Efésios. Há um só o Senhor. Por que a doutrina da Trindade ela é uma doutrina bíblica? Porque aparece o Pai como Deus, o Filho como Deus. O Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, ele é chamado de Deus. Isso quer dizer que existe 3 deuses? Não. Isso quer dizer que existe um único Deus subsistente em 3 pessoas. Deus é uno quanto à natureza, quanto à pessoa, ele é triuno. O termo Trindade realmente não aparece. Então, o termo a gente pode dizer que aí sim é um conceito teológico, vai. Sim, um conceito teológico, como colocado bem na matéria, criado por Tertuliano. Muito legal. Depois a gente vai poder explorar, inclusive, algumas questões relacionadas a como a Igreja Católica trabalhou esse termo, a utilização dele, mas isso durante o nosso bate-papo. Pastor Lucas, a vez do irmão agora. Como é que o irmão responde a nossa pergunta a tema? Essa doutrina da Trindade é bíblica ou uma invenção teológica? Dentro da visão e aquilo que nós temos aplicado, a gente crê que a Trindade ela foi criada pelo homem, né? Ela então seria uma invenção teológica, tendo em vista que a Bíblia enfatiza a unicidade de Deus, né? Deus como sendo único, a questão do mistério, né? Essa situação que é inexplicável de como que Deus é um e ao mesmo tempo subsiste em 3 formas distintas. Então, dentro do tema, a nossa opinião é que a doutrina da Trindade ela foi uma invenção teológica que permanece até os dias de hoje, né, iniciada segundo o 3º século tertuliano, né, e que perdura até os dias atuais. Sim. Depois a gente vai poder entrar melhor nessa questão, inclusive o pastor Lucas vai poder explicar a visão dele, como é que funciona essa questão da atuação de Deus na história e tudo mais. Mas antes, eu quero abrir a oportunidade para você que nos assiste dar a sua opinião, participando aqui do Vejam Só, votando na nossa enquete, @programa Vejam Só, aparece aqui, ó, nosso perfil no Instagram. Entra lá e lá você vai encontrar a nossa enquete disponível, tá bom? Tem várias lá, como o programa é gravado, então às vezes você está assistindo, vai lá no Instagram, é outra enquete que está disponível, não se assuste, tá bom? Mas elas sempre estão por lá, então entra, vê qual que está no ar, vota e dê a sua opinião, tá bom? A nossa enquete de hoje é a seguinte: a doutrina da Trindade, na sua visão, para você que nos assiste, ela é bíblica? E aí você vai ter 2 opções: sim, é bíblica; não, não é bíblica. Escolha uma delas e na postagem seguinte você vai ter a oportunidade de justificar a sua escolha, o porquê que você escolheu uma ou outra, tá bom? Então faça isso, mande lá suas observações, esses comentários nós vamos colocar aqui durante o nosso bate-papo também, tá bom? Então participe, sempre que você encontrar uma enquete disponível lá, vote
e mande o seu comentário, tá certo? Antes dos pastores aqui no estúdio aprofundarem as suas visões, eu quero chamar mais um amigo daqui do Vejam Só para participar do programa. Normalmente e anteriormente, na verdade, a gente usava o público nas ruas, nossa equipe ia até as ruas. Hoje, por conta da pandemia, a gente não pode fazer isso. Então, a gente resolveu usar a tecnologia e trazer essas opiniões aqui também para o nosso bate-papo. E é com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Nil, ele que, além de pastor, é cantor e é muito famoso, né? Talvez você não conheça agora, assim, olhando, mas ele fez parte de um grupo e que, por uma geração inteira, fez muito sucesso, o Grupo Dominó também. Pastor Nil, obrigado, viu, pelo carinho, por aceitar o nosso convite. É uma alegria receber o irmão aqui no Vejam Só. Ô Zeca, eu que agradeço, rapaz, e parabéns pela apresentação, tá super legal. Meu abraço aí aos pastores que estão participando hoje com a gente também. E é uma alegria poder participar desse programa, que eu sou fã, meu irmão Bruno também é fã. Legal. Então, muito obrigado, viu, por estar participando com vocês. E que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém, pastor, amém. É uma alegria recebê-lo. E pastor, para a gente começar, eu queria que o irmão falasse e respondesse a pergunta tema do programa, né? O irmão acredita que a doutrina da Trindade ela é bíblica ou é uma invenção teológica? Eu acredito piamente na doutrina da Trindade. Acontece que, como já foi dito e muito bem colocado no vídeo que foi feito, é uma doutrina das mais difíceis de serem compreendidas. Mas como um pastor já acabou de colocar aí, me perdoe o nome dele, esqueci agora, o primeiro pastor que falou. Pastor Rodrigo. A Bíblia toda... Deixa eu só abaixar um pouquinho meu volume aqui, que ele está um pouco alto. A Bíblia toda, ela apresenta a doutrina da Trindade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vou falar bem rapidamente, porque eu sei que os amigos aí vão debater o tema com muita profundidade. Mas no Novo Testamento nós também temos, no Antigo Testamento nós também temos, como já foi mencionado. Eu posso citar, por exemplo, Gênesis 1, 26, 27, onde o Senhor diz, e façamos o homem à nossa imagem. Mas no plural, já mostra que façamos. A Bíblia não tem palavras que são colocadas ali de forma simplista. Tudo tem um porquê. Então, façamos já mostra que há uma trindade em unidade. Depois nós temos na própria comissão apostólica, já no Novo Testamento, Mateus 28, 19 e 20, onde nós vemos ali a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos na bênção apostólica de 2 Coríntios 13, 14, novamente, Pai, Filho e Espírito Santo. E como foi bem colocado, nós temos textos na Bíblia, como por exemplo Romanos 1,7, onde mostra que o Pai é Deus, Hebreus 1,8, onde mostra que o Filho é Deus, e Atos 5, 3, 4, onde mostra que o Espírito é Deus. Eu termino dizendo apenas uma coisa. Eu quero apresentar para vocês uma metáfora. Nenhuma metáfora, Zeca, ela é perfeita, não é para que a gente possa apresentar a verdade bíblica, mas ela dá ela consegue esclarecer um pouco a questão. Vamos pensar num homem chamado Eduardo, que é pai, que é filho e que ele é também advogado. Ora, em casa ele é conhecido como papai. É o mesmo Eduardo. Na casa dos pais dele, ele é conhecido como Dudu, um apelido que ele tem desde criança, mas é o mesmo homem. E quando ele trabalha nos tribunais, ele é o doutor Eduardo. Todos esses nomes se referem à mesma pessoa, diferenciando apenas a função que ela exerce. Eu vejo a Trindade mais ou menos dessa forma. Espero ter ajudado os amigos aí a entender um pouco mais essa doutrina dificílima que é a doutrina da Trindade. Com certeza colaborou, pastor. Obrigado, viu, pelo carinho. Vamos agendar um dia para o irmão estar aqui no estúdio para a gente poder conversar mais, inclusive, de repente, até conhecer mais da história do irmão, da conversão também. Vai ser um prazer recebê-lo, viu, pastor? Deus abençoe sua vida e o ministério do irmão. Muito obrigado, vai ser um grande prazer estar com você pessoalmente. Deus abençoe a todos. Muito legal. Durante a conversa, os contatos do pastor Nil apareceram para você. Eu vou só reforçar rapidamente o Instagram, @pr.nil, 2 L's, tá bom? Ou então pelo YouTube, Nil, também com 2 L's, Evangelista. Lá você vai poder conhecer um pouquinho melhor o trabalho do Nil, além de, se quiser, entrar em contato com ele também, tá bom? Pastor Rodrigo,
Professor Rodrigo, eu vou começar com o irmão. Desculpa que o pastor é instantâneo, né? É o hábito, tá bom? Professor, eu vou pedir para o irmão começar pelo seguinte. A doutrina da Trindade é tão difícil, que às vezes eu fico com a impressão que até nós, que somos trinitarianos, temos dificuldade de entendê-la. O Nil deu um exemplo ali, e eu vou utilizar esse exemplo e vou pedir para o irmão explicar. Ele falou de uma pessoa que tem 3 atuações diferentes em cada momento. Eu acho que ele dá mais crédito ao seu pensamento. Exatamente. Do que ao pensamento trinitário. Que é isso, gente, o mais comum. Eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas é o mais comum. Parece que até quem acredita na Trindade usa o ensinamento unicista para exemplificar isso. Como é que o irmão observa essa questão? Até para usar um termo técnico aqui, né, nossa audiência gosta, muito ligado ao modalismo, se eu não estou enganado, né? Por favor, professor, ajuda a gente aí nessa questão. Bom, querido Eliezer, eu não vejo com esse pensamento do querido pastor de um Deus que ele se manifesta primeiro como Pai, depois como Filho e depois como Espírito Santo. Como ele mesmo citou, desde a criação, os 3 estão trabalhando em conjunto. Quando ele diz façamos, ali nós entendemos que a divindade está presente na criação. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo está presente. Quando ele diz na Torre de Babel, desçamos e confundamos o homem, ali a divindade está presente naquela confusão que estava criando por aquelas línguas. Quando ele diz o homem tem se tornado como um de nós, ali está presente, o homem se tornou como a imagem de Deus, não a imagem de anjo. Então, a gente vê que ali a divindade está presente, e quando ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, o homem foi criado à imagem de Deus, e não, como alguns entendem, a imagem de anjo. Então, eu não vejo um Deus que primeiro ele se manifesta. Ele é o Pai, depois ele é o Filho, depois ele é o Espírito Santo. A gente vê na visão de um único Deus, subsistente em 3 pessoas, que ambos estão trabalhando junto, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. A diferença, para a gente até comentar, não seria a ação, mas a natureza dessas pessoas? Deus, ele é uno quanto natureza e triuno quanto pessoa. Tá. E isso, até eu citei aqui, gente, não é demérito, mas é que realmente a doutrina é dificílima. Então, às vezes, para explicar, a gente acaba caindo em algumas ciladas, né? Para ilustrar, a gente acaba caindo em algumas ciladas. E eu fico com a impressão que muito do ensinamento é em cima dessa base. Pastor Lucas, o irmão vai poder comentar essa questão? Sim, sim. O irmão observa isso mesmo, que até quem acredita na doutrina da Trindade usa como base o pensamento unicista? Essa explicação de um trinitariano foi a primeira vez que eu ouvi. Tá. Porque realmente é uma das nossas explicações para definir a divindade. Né? Um Deus que se manifesta de várias maneiras, sendo único. Né? Penso eu, o pensamento mais coerente, né? E entendível de acordo com o que temos nos registros bíblicos. Os 3 textos que o pastor citou, né? O façamos, se tornou como um de nós, e o desçamos. Eu tenho uma visão diferente em relação a isso. Primeiro porque em nenhum momento ali afirma pluralidade na divindade. Né? Alguns professores, teólogos, concordam que o termo Elohim ali utilizado para Deus, né, não está no plural da divindade, mas no plural da majestade, né, dos atributos. Por exemplo, o reverendo Augusto Nicodemos, ele expondo, ensinando sobre Gênesis 1, ele vai dizer, né, sendo um trinitariano, que ali é muito cedo para você afirmar a Trindade. Né? João Calvino, um grande reformador, teólogo, ele também vai expor sobre Gênesis 1 que ali está falando da pluralidade majestática de Deus, né? E não da pluralidade na divindade. O próprio texto mencionado de Gênesis 1, 26, façamos, é respondido no verso 27. Porque o verso 27, conforme está escrito, diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Então, o verso 27 ele é respondido no singular. Né? Além do mais, nós temos um texto também, Isaías 44, 24, falando sobre o momento da criação. E Isaías ele é
claro ao afirmar que sozinho Deus criou todas as coisas, né? Se posso ler o texto rapidamente? Pode. Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Então, dentro dessas afirmações, eu não vejo uma pluralidade de divindade, mas uma pluralidade na majestade de Deus, né? No seu poderio, nos seus atributos, enfim, naquilo que Deus é em poder, majestade e glória. Além do mais, só para finalizar essa questão do façamos, nós vamos observar outros textos também falando da presença dos anjos. Isso não significa que eles participaram da criação, né, ou fizeram algo, atuaram, mas que estavam presentes. Né? Por exemplo, no livro de Jó vai estar escrito que os anjos, do capítulo 38, verso 4 em diante, vai falar que os anjos contemplaram, né, aquilo que Deus havia criado. Então, dentro dessa visão, entendo eu que Elohim ali, ou Deus, significa pluralidade majestade, e não pluralidade na divindade. Né? Até porque não há essa definição em nenhum texto da Bíblia afirmando que ali estava a Trindade. Professor Rodrigo, viu o irmão folheando aí? Quer fazer algum comentário em cima dessa questão? Sim. Por favor, fica à vontade. A questão de Gênesis ali que o pastor citou, que ali está Deus criou, ela está correta e não refuta a crença na Trindade, porque a gente não crê em dois deuses, a gente crê no único Deus. Se ali estivesse Deus criaram, a gente teria base para crer em mais de um Deus. E a doutrina da Trindade, ela não crê em mais do que um Deus. E quanto reforça que ali Jesus Cristo ele participa da criação. Diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus Cristo participa da criação. Ora, não é que ele vira filho, ele vem primeiro como pai, depois como filho e depois como Espírito Santo. Porque em Gênesis capítulo 1, verso 2, o Espírito Santo já existe. Em João capítulo 1, verso 1, Jesus Cristo ele já existe. E o Pai, ele não existe na criação, então nós temos as três pessoas ali trabalhando na criação. E reforça em Hebreus, capítulo 1, verso 9 e 10, que diz assim: pois ungiu Deus o teu trono como óleo da alegria, mas do que teus companheiros, e tu, ó Senhor, no princípio puseste o fundamento da terra. Isso está falando do Filho. Então aqui nós vemos claramente a participação tanto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são um único Deus, não três deuses, um único Deus participando da criação. Eu ia até fazer uma pergunta sobre a historicidade da questão, mas eu vou aproveitar a citação do professor Rodrigo. Pastor Lucas, vou pedir para o irmão comentar essa questão de Jesus, o Filho Eterno, sim, né? E realmente lá no texto de João fala, né, que o verbo era, estava. Sim. Como é que o irmão observa essa questão e se Jesus estava desde sempre, né, a questão, antes da criação, a primeira situação que o senhor menciona é a questão do Filho Eterno. Esse termo também não é encontrado na Bíblia em nenhum momento. E aí a gente encontra esse problema. Jesus com certeza estava na criação, porque na minha visão ele é o Deus único, certo? Revelado ao longo do tempo. Na mente de Deus, o plano sempre existiu. Deus, na eternidade, ele já tinha um plano. O plano redentor, o irmão fala. Sim, da legal. Criação de tudo, todas as coisas. Sim, fala que a igreja foi antes da fundação do mundo, a crucificação foi antes da fundação do mundo, enfim. Então, ele já tinha um plano. A questão aí é justamente essa afirmação do Filho Eterno, né? Por exemplo, João 3,16 vai dizer, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Se nós pegarmos esse princípio falando da palavra unigênito, nós vamos observar que o significado da palavra ela é o oposto de eterno. Porque unigênito significa aquele que foi gerado. Então, no tempo, o Filho é gerado, né? Deus se manifesta em carne. Então, no meu entendimento, não estava ali as três pessoas, né, na criação. E
E a Bíblia não nos dá esse entendimento sobre o Filho eterno, né, existir desde a eternidade. Né? Fala que ele foi gerado. Tá, o problema seria isso. Para ser filho, ele teria que ter sido gerado antes. Ele já até. teria que existir. Tá. Certo? Então, Esse é o ponto que a gente... Quer falar, professor? Pode comentar. Querido pastor Eliezer, mas ele já existia. É interessante, eu posso fugir até do pensamento de alguns trinitários, isso foi um dos estudos que eu fiz, que ele já existia antes. Quando a gente vamos para Lucas capítulo 1:32, o anjo lhe anuncia o nascimento e diz que aquele que viria e nasceria seria chamado Filho de Deus. Observa que ele passa a ser chamado Filho de Deus no nascimento. O que eu creio que pode fugir de alguns trinitários, que existia a primeira pessoa da divindade, segunda pessoa da divindade e terceira pessoa da divindade. E a base para afirmar que há um acordo entre uma pessoa e outra, porque o texto de Hebreus diz: eu lhe serei por pai e você me será por filho. É um acordo entre uma pessoa e a outra pessoa da divindade. Você vai à terra e você lhe será por filho e eu lhe serei por pai. Aí ele passa a ser subordinado ao pai. Então, ali, o único gerado, ali fala da imagem, fala do corpo humano, que é gerado no ventre de Maria. Não fala da natureza divina, Sim. porque Deus não pode ser gerado. Deus não tem princípio e nem fim. Sim. Então, a questão seria que essa geração seria da humanidade, vamos dizer assim? Sim, da humanidade. Tá. Antes disso, ele não era humano. Não existia humanidade antes de ele vir no ventre de Maria. Quer comentar, né, pastor, por favor? Mas essa é a questão, né, que nós defendemos. Realmente, Cristo, né, Deus, se manifesta em carne e a partir dali ele assume a função, né, ou a forma de filho. Então essa é a definição que nós temos em relação a isso. A questão da subordinação, né, conforme o irmão até falou, realmente foge um pouco da visão trinitária, porque de acordo com a história, essa era uma visão de Ário, né? Ele tinha essa visão que o filho era um subordinado. E aí fica um pouquinho mais difícil de compreender ainda essa questão, né? Sim, porque aí já não há co-igualdade, né? Há alguém inferior, né, que é obediente a um superior. Sim. Inclusive, já que a gente entrou nessa questão histórica, pastor Lucas, vou começar com o irmão para o irmão explicar, depois eu vou fazer uma pergunta semelhante, professor Rodrigo. A doutrina unicista talvez não tenha sido criação de Sabélio, que talvez historicamente seja o mais conhecido, Sim. mas foi ele que defendeu, vamos dizer assim, publicamente. Sim. E foi julgado e condenado como um herético. Sim. Isso daí no começo da igreja, não sei se século... Terceiro para quarto século. Isso, nos primeiros passos da igreja cristã. Como é que o irmão explica o fato de uma doutrina ter sido considerada herética e hoje outros defenderem ou ressurgir, né? Acho que no século XX parece que também teve um boom também da doutrina. Como é que o irmão responde essa questão que é histórica, sim, tá, irmão? Sim, não, sem dúvida. Um julgamento, mas a história conta exatamente isso. Historicamente falando, né, primeiro a questão da unicidade ela é defendida primeiro por Práxeas, né? Tanto que Tertuliano ele vai escrever justamente contra essa doutrina. Uma das coisas que Tertuliano escreve, né, no seu livro Contra Práxeas, ele escreve justamente dessa forma. O erro de Práxeas parece ter originado da ansiedade de manter a unidade de Deus, o qual ele pensou que poderia ser feito dizendo que o Pai, Filho e o Espírito Santo eram um e o mesmo. Então, assim, a visão unicista, ela vem de antes. No meu entendimento, ela vem desde Gênesis, ela é estabelecida pelos apóstolos, né? A discussão doutrinária, ela começa no segundo século, né? Tendo já todos os escritos bíblicos sendo finalizados, doutrinas, né? Revelações, tudo já escrito. E daí surge, então, a discussão teológica em relação à Trindade, né? Como que conciliar essa questão, né? Parte Tertuliano. A questão de Sabélios, né? ter sido taxado como herege, eu vejo que, historicamente falando, as intenções por detrás de tudo isso. Primeiro, quando a gente pensa Concílio de Nicéia, a primeira situação que nós vemos aí relacionada à história era quem foi
o principal organizador do concílio, né, e vai nos falar aí sobre o imperador Constantino. Diz ser, né, um homem extremamente mau, né, um homem que se converteu ao evangelho com alguns interesses, né, ao cristianismo. A partir daí ele estabelece a doutrina do cristianismo como doutrina do Império Romano, né, e a partir daí então a união que há ali, né, e a discussão que há ali gera em torno de tudo isso. Em relação à doutrina da Trindade, por exemplo, nós vamos ver que ela demorou não apenas 1, 2, né, mas cerca de 5 séculos para ser, de fato, né, definida como é nos dias de hoje. Então, assim, eu vejo como alguém que enfrentou a massa, né, o poder, né, político influente, que realmente não tem como, né, você prevalecer num ambiente como esse. Então, penso dessa forma. Professor Rodrigo, essa questão histórica também pesa, não sei se contra, mas é um fator, até o pastor Lucas acabou de citar aqui, né, dessa questão de domínio, de política, de poderio, e é uma crítica ao fato, e colocado sobre os ombros de Constantino, vamos dizer assim, o carimbo oficial, né, da doutrina, ainda que a gente saiba que não tenha sido ele o pensador principal desse assunto. Mas como é que o irmão responde a essa questão, principalmente relacionada a isso, desse domínio político, de pensamento? O irmão enxerga dessa forma realmente? Bom, eu não vejo Constantino como um influenciador na doutrina da Trindade, porque muitos irmãos que Mero conheceu, leu sobre Constantino, irmãos, eles crêem na doutrina da Trindade. E uma questão histórica sobre o unicismo é que foi bem colocado, que essa doutrina ela já foi taxada como herética ali no século III. Ela ressurgiu com os movimentos Voz da Verdade, agora no século XX. Ela ficou aí 17 séculos sem ser utilizada ou utilizada de uma forma de uma minoria ali crendo nessa doutrina. Então, a doutrina trinitariana é uma doutrina bíblica que está aberta à Bíblia e que a gente, juntando os textos, a gente vamos chegar à compreensão. Esse é um princípio, obviamente, da teologia, do estudo teológico, de não criar a doutrina em cima de um texto bíblico, sim, de um único versículo. Mas eu vou pedir para ambos darem demonstração da doutrina que defendem no texto bíblico. Sim. A gente não tem tempo de citar todos, então vou pedir para escolher um, tá bom? Contrariando aqui o preceito da interpretação teológica, mas que a partir desse texto a gente desenvolva. Então, pastor Lucas, eu vou começar com o irmão, certo, tá bom? E aí depois o professor Rodrigo vai ter a oportunidade de explicar o texto que o pastor Lucas escolheu. Depois a gente faz ao contrário também, certo, tá bom? Posso só responder a questão histórica de que claro, 17 séculos aí sem... Pode responder. Bom, como um acordo, a maioria dos teólogos piedosos, sinceros, entendem que a partir do momento do domínio romano em relação à religião, não estou falando da influência em relação ao estabelecimento de doutrina, mas a partir do momento que ela foi estabelecida como a doutrina oficial do Império Romano, quarto século, começa uma decadência. Daí diante nós vamos ver aí uma decadência absurda, até chegar no período da Reforma. Então, uma decadência moral mais, assim. E também doutrinária, né? Nós vamos ver inseridos aí adoração a anjos, adoração a imagens, indulgências, uma série de coisas. Todos os opositores a essas doutrinas, o final deles era um só, fogueira. Todos eles morriam, né? Consequentemente, né, esse silêncio, vamos assim dizer, oficial, porque também existia uma única igreja, né, a Igreja Católica Universal, né, existia essa igreja oficialmente. Então, claro que houve um silêncio, como também houve silêncio de muitos teólogos, de muitas doutrinas piedosas, né, até que Deus, pela graça, iluminou lá aos olhos de Martinho Lutero, e aí dá o início o período da Reforma Protestante, né, e aí há o retorno. Então, esse silêncio aí que o irmão cita de séculos, ele se dá também não só a isso, mas também as outras doutrinas da graça, as doutrinas bíblicas, por causa do domínio do Império. Né? Até aqui no programa mesmo, a gente encontra essa dificuldade. Não é fácil encontrar debatedor que tope vir falar sobre o unicismo. Eu imagino que muito por essa questão de julgamento.
Sim. Né, a doutrina majoritária é a trinitária, não tem como a gente negar. Então, às vezes eu ainda fico um pouco com essa impressão também. Sim, não, sem dúvida. O que Talvez a fogueira hoje não seja real, seja virtual, mas ela existe. O que predomina realmente... fogueira na rede social. Vai, tem. Predomina hoje realmente a doutrina trinitariana, isso não há dúvida, né? Mas... Sim, e o professor Rodrigo citou bem, a fogueira na rede social, ela continua ativa. Infelizmente. Pior do que a fogueira. Às vezes pior do que a real, sem dúvida. Real. Sem dúvida. Vou citar o texto, isso, né, por favor. Pastor, cite o texto e dê a sua explicação. Bom, eu vou, por favor. Vou citar o texto, por exemplo, de Isaías capítulo 9, verso 6, que fala sobre o nascimento, por favor. Né, a vinda, a profecia sobre a vinda de Jesus, né, e aqui nos informa algumas questões importantes. Diz o texto de Isaías 9, 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tudo isso fazendo referência a Cristo, né? Então, sobre o seu nascimento é declarado que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se Cristo é de fato, né, a segunda pessoa na divindade, ou o Filho, né, enfim, como o profeta afirmaria que ele é chamado então de Pai da eternidade? Então o texto informa aí o nascimento e fala sobre quem ele seria, né? Então esse, dentre muitos outros, é um dos textos que nós utilizamos para defender a nossa fé, aquilo que cremos como Jesus Cristo sendo o único Deus, né? O irmão acredita que até essa questão do unicismo, ele está mais próximo do pensamento judaico, da figura de Deus? Sem dúvida. Um dos princípios que a gente tem que levar em consideração, falando do Antigo Testamento, é justamente esse. Porque o livro foi escrito por judeus para judeus, certo? E uma das questões que os judeus hoje, né, rechaçam o cristianismo é justamente essa questão trinitariana, né, que na ideia deles, de tudo que eles aprenderam, né, uma das situações que são obrigatórias para um judeu, o Shema, né, é claro a afirmação: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, a Bíblia foi escrita por judeus para judeus. Então, a questão trinitariana, a divisão da divindade é inconcebível para um judeu. Né? Então, a gente se apega a manter a fé monoteísta nesse sentido, porque, a princípio, foi para eles. Né? Depois, quando Jesus vem, é aberto a todos. Muito bom. Professor Rodrigo, a vez do irmão comentar o texto que foi citado, por favor, Isaías 9,6, isso, né? 9,6. Isaías 9,6. Eu vou comentar o texto de Isaías 9,6, mas eu gostaria de falar do texto que ele citou, Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o nosso Deus, ele é o único Deus. A palavra que aparece ali como único Deus é Had. Ali, no hebraico, é uma unidade composta. E é assim que o monoteísmo ele acredita. Deus ele é único quanto natureza, mas composto por três pessoas. A unidade composta ali expressa para essa composição do Deus triuno. A questão ali de Isaías 9... Antes do irmão comentar, então, já que o irmão citou, eu ia fazer essa pergunta depois, já vou colocar agora. E eu perguntei se era um pensamento judeu que fortalecia mais, porque eu também fico com a impressão que o unicismo fica muito no Antigo Testamento. Porque quando vai no Novo, aí a gente tem umas referências maiores de Jesus, do Espírito Santo, e aí é uma área que eles navegam menos. O irmão observa isso também, vê essa questão, e aí de fato no Antigo Testamento o Deus único, o único Deus, é muito reforçado, mas o Novo Testamento parece que amplia essa visão. Amplia, porque a revelação ela é progressiva. Como dito, o Novo Testamento ele interpreta o Antigo Testamento, fazendo sombra do Antigo para trazer a revelação pelo Novo. Aquilo que não estava claro no Antigo Testamento, ele é revelado no Novo Testamento. E nós não podemos fazer interpretação de um texto só, nós temos que vasculhar toda a Bíblia. Nós não vamos encontrar nenhum texto só que Deus ele seja onisciente, onipresente, onipotente, soberano, em um texto só. Nós temos que vasculhar a Bíblia inteira para chegar à conclusão. Muito bom. Pode comentar o texto de Isaías, professor, por favor. Então, não há problema algum ali de Jesus ele ser chamado Pai da eternidade.
porque dentro da doutrina da Trindade, o Pai, ele é Deus, o Filho, ele é Deus, o Espírito Santo, ele é Deus. Tanto são chamados de Deus, como são chamados de Senhor. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles ambos participam da salvação. Ali a referência ao único Deus, conforme eu disse, ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus, o Deus composto, igual traz a palavra errad ali no hebraico. Tá. Cita um texto também, comente, e aí depois o pastor Lucas vai fazer os comentários dele também, um texto que defenda a doutrina da Trindade, pastor, por favor. É interessante que, agora vou pegar aqui o texto, que diz que no princípio era o verbo. Ao mesmo tempo que ele estava com Deus. E no princípio, tudo foi feito por ele, e sem ele, nada veio à existência. Falando do Filho. Eu gostaria que ele nos tratasse se o Filho já existia ali na criação. Porque se a gente temos ali o Pai fazendo algo por intermédio de outra pessoa, então nós temos mais do que uma pessoa ali. Não seja dois deuses, mais do que uma pessoa. Então nós temos Deus, o Pai, fazendo algo por intermédio do Verbo. Uhum. Então eu gostaria que ele comentasse. Por favor, pastor Lucas. Bom, vamos lá. Primeiro que a questão, né, que não há problema dele ser chamado Pai da Eternidade, é um problema, né? Porque dentro da lógica trinitariana ele é o Filho, então ele não pode ser chamado de Pai, né? Mas ali não seria uma... desculpa, pastor. Não, imagina, pode. Não seria uma referência mais ao tempo? Ele seria o pai do tempo e não necessariamente o pai do filho? Não, porque está claro, né? Está explícito ali quem ele é, né? E aí, conselheiro, príncipe da Pai da eternidade. 3 manifestações, se nós formos levar em consideração. Tá, entendi. Certo? De um único ser, um único Deus, né? Como príncipe, filho, conselheiro, espírito, Pai da eternidade como Pai. Então é um só. Essa é a minha visão em relação ao texto. Entendi. E no próprio texto teria essas manifestações que o irmão defende, vamos dizer assim? Sim, Jesus Deus, se cumpre. Aí manifesta um, manifesta o outro. Há texto no Novo Testamento que mostra Jesus como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Entendi. Há textos que nos traz essa informação. Sobre a questão do verbo, que o irmão perguntou, vamos lá também, né, para a questão da interpretação hebraica do texto, né, também escrito por um judeu, né, conforme foi dito, o Antigo Testamento é a sombra, né, então o Novo é o cumprimento de tudo que está dito lá atrás, né. O logos, né, o verbo, né, ou a palavra aí, significa a palavra de Deus em ação. Então, na criação, né, diz a palavra, Deus no princípio, que a terra era sem forma e vazia, e ele criou todas as coisas apenas com o poder da sua palavra. Deus disse: haja luz, houve luz. Enfim, a expressão do Deus invisível se tornando visível, né? Aquilo que Deus fez. A pergunta que eu faria, né, em relação ao irmão, né, ou colocaria dentro desse texto, vamos assim dizer, sim, né, pensando em Deus como a Trindade, o texto ficaria dessa forma. No princípio era o verbo estava com a Trindade e o verbo era a Trindade. Ficaria um pouco confuso, né, se nós levarmos em consideração essa questão da divisão da divindade. E uma outra situação que o irmão falou também, se eu puder comentar rapidinho, é a questão dos textos do Novo Testamento, né, que nós nos apegamos muito ao Antigo Testamento, né, e deixamos de lado o Novo. Não, penso eu que no Novo também se confirma Jesus Cristo como o único Deus revelado em carne. Eu fiz esse comentário e eu entraria na sequência, pastor, já que eu vou fazer essa pergunta, do papel do Espírito Santo. Eu já ouvi muita gente falando que os unicistas não creem no Espírito Santo, nos dons do Espírito e questões relacionadas a esse sentido. Como é que a figura do Espírito Santo aparece nisso? E aí eu vou citar um texto que, quando Jesus fala que ele precisaria subir para o Espírito vir e ser o Consolador e tal. Como é que os irmãos trabalham com essa ideia do Espírito Santo? Vamos lá. Primeiro que nós cremos no Espírito Santo, cremos na ação do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, ele atua em nossos dias e tem um papel extremamente importante.
A única questão é que a gente não crê nele como uma pessoa separada de divindade. A gente crê que Jesus Cristo é esse mesmo Espírito, né? Antes de ascender aos céus, Mateus 28, 20, Jesus fez uma promessa. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Se Jesus ele não atua como Espírito, através do seu Espírito, como ele, sendo Filho apenas, poderia estar em nós, estar conosco, né, todos os dias até a consumação dos séculos? Por exemplo, a Bíblia também diz que, né, que o papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se há essa função específica do Espírito, nós vamos observar Jesus atuando na conversão de Saulo. Tá. Quem atua ali é Jesus. Quem aparece para Saulo de Tarso é Jesus. E quem o converte, o convence é Jesus. Então, assim, Jesus estaria executando uma função que não era dele. É uma função do Espírito, convencer o homem. Então, assim, a minha visão é que Jesus Cristo é Deus único e ele age, né, de formas distintas. Hoje ele atua em nós através do seu Espírito, né? Cremos no Espírito Santo, cremos nos dons do Espírito Santo e entendemos que Jesus está aqui conosco através do seu Espírito. Muito bom. Não sei você aí em casa acompanhando o debate, mas a minha aqui já deve estar até mostrando que é fumacinha saindo assim, ó, para tentar coordenar todas as ideias aqui na mente. Professor Rodrigo, como é que o irmão explica aquele texto? Já que na hora que o irmão leu, você fez uma pergunta, né, ao pastor, da presença do Filho e no texto de João, porque João escreveu ali para defender a divindade de Jesus, que eu imagino que os unicistas não desacreditam. Não, pelo contrário, Jesus é o único Deus. Muda a manifestação, não sei direito o termo. Como é que o irmão explica, então, esse texto aí? Então, primeiro, a gente tem que definir que não existe pessoas trabalhando separadamente, como o Pai, o Filho, o Espírito Santo, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. A gente vamos observar, como ele mesmo citou, em Atos dos Apóstolos, é Jesus que aparece para Paulo. A gente vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que aquelas pessoas mentiram para Deus, se referindo que mentir porque ocultaste a verdade ao Espírito Santo. Ali aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, na conversão de Paulo, a pessoa de Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, aparece, capítulo 5, o Espírito Santo sendo chamado de Deus. Então, nós temos as duas pessoas da divindade trabalhando junto. É interessante um texto em João, capítulo 16, verso 8, que diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não acredita em mim. Isso falando dele. Da justiça, porque vou para o Pai. Ele menciona aqui o Espírito Santo, ele menciona aqui ele, e ele fala do Pai. Aí o texto vai dizer que ele não irá falar daquilo que ele mesmo quer, mas daquilo que ele ouve. A pergunta é, de quem que o Espírito Santo ouve para ele mesmo verbalizar? Eu deixaria esta pergunta. O pastor Lucas vai responder essa questão. Eu vou pedir para a produção também preparar a pergunta que nós recebemos do nosso telespectador, que eu vou fazer na sequência. Mas, por favor, pastor Lucas, pode responder. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos lá responder no texto que o irmão citou. Em João 14, deixando claro um Deus agindo de várias formas. João 14, verso 15 em diante. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então, assim, o que eu vejo realmente é Deus agindo em papéis diferentes. Porque, assim, lendo o texto a princípio, dá realmente uma ideia aqui trinitariana. Contudo, Jesus fala, né, sobre o Espírito da verdade, que o mundo não conhece porque não vê nem o conhece. Aí ele vai afirmar para os discípulos: mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Quem vive com eles neste momento? Jesus. E ele estará em vocês, Jesus. E ele afirma assim: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. A única pessoa que não pode, né, deixar alguém órfão é
é o Pai. Então, nós vemos essa situação. Sobre a pergunta referente ao que o Espírito vai falar, eu também faria uma pergunta. Nesse sentido aqui, o Espírito está ali ouvindo, então, duas pessoas conversando, e ele vai falar aquilo que eles conversaram. Essa é a minha pergunta. Para responder a pergunta do irmão, eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 10, verso 19. Desculpa, demônio. Mateus 10, 19 e 20. Mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai que falará por intermédio de vocês. Então o Espírito ele fala através dos homens, né? Assim no Antigo Testamento, assim no Novo. Ele falou através dos profetas, como por exemplo, 2 Samuel 23, 2. Ele fala através dos homens. Então, tudo que nós falamos aqui, sendo cheios do Espírito Santo, o Espírito de Deus está falando através de nós, né? E um dos papéis, né, uma das situações que nós dependemos do Espírito Santo é justamente para isso, para nós proclamarmos aquilo que ouvimos, né, e passarmos adiante. Então, o texto vai dizer que ele vai nos fazer lembrar. Lembrar o quê? Aquilo que você ouviu. Uhum. Antes de colocar a pergunta, então vou pedir só para o professor Rodrigo comentar essa questão que o pastor Lucas deixou da ação, né, que foi o próprio texto que o irmão leu, por favor. E aí depois a gente coloca a pergunta na tela aí. É interessante que se o Espírito Santo ele fosse o Pai, o Espírito Santo ele fosse o Filho, ou o Pai ou o Filho, e vice-versa, ele não falaria aquele que ele quer, mas aquilo que ele ouve. Ele diria, eu vou falar daquilo que eu mesmo quiser, não daquilo que eu ouvir de outra pessoa falando. Nós encontramos essas problemáticas no unicismo que não dá para resolver, porque a Bíblia apresenta, como ele mesmo cita, o Espírito de Deus. Ao anunciar o nascimento de Jesus, o anjo diz que a sombra do Altíssimo viria sobre Maria e aquele que nasceria seria chamado Jesus Cristo. Então nós temos a plena eficácia aqui e apresenta o nascimento de Jesus, o Messias, a sombra do Altíssimo vindo sobre Maria e o Deus presente ali no nascimento. Uhum. Inclusive nessa questão da multiplicidade, sim, a gente tem um texto que é muito marcante, que inclusive a nossa audiência mandou. Vou pedir para a produção colocar na tela para a gente. A gente recebeu lá pelo nosso perfil do Instagram e quem mandou essa pergunta foi o Anderson Pereira. E aí, pastor Lucas, eu vou também já pedir desculpa ao irmão, porque a maioria também da audiência vai na linha dos trinitários e por isso que a pergunta que a gente recebeu foi direcionada ao irmão. E o Anderson coloca o seguinte, ó: para quem não acredita na Trindade, como explicar Mateus 3, 16 e 17, onde observamos a Trindade? É um texto, obviamente, muito emblemático. Se você não tem na memória aí, o pastor Lucas vai mencioná-lo aqui e vai dar a explicação também sobre essa passagem. Batismo pastor, por favor. de Jesus, né? É o batismo de Jesus, exatamente. Sim. Bom, vamos lá. Primeiro, a questão ali que a gente precisa observar é que o batismo ele teve alguns propósitos, né, importantes. A descida do Espírito Santo também. No Antigo Testamento, sacerdotes e profetas eram ungidos, né, para que pudesse exercer o cargo. Jesus veio exercer funções de profeta, sacerdote. Naturalmente, como homem, necessitava, né, ou precisava se confirmar, né, que era de fato ungido. Né? O próprio Isaías vai dizer que ele veio, né, como um ungido de Deus. Segunda situação que nós precisamos observar o porquê aconteceu isso. João, né, aquele que batizou, né, Jesus Cristo, ele nos afirma aí no capítulo 1 que havia sido revelado a ele que, para ele ter certeza, isso aconteceria. Então, aquele sobre quem você vê pousar o Espírito, este é o Messias. Então, para que João Batista tivesse a certeza,
havia necessidade deste acontecimento. A terceira situação, por que Jesus passou por isso? Ele mesmo responde para João que não queria realizar o batismo, né? Para que se cumprisse toda a justiça, né? Então, como homem, Jesus foi obediente em tudo, certo? Então, como nosso maior exemplo, ele cumpriu ali no batismo toda a justiça, se identificou com o pecador, né? Terceira situação, o que significaria então a descida do Espírito Santo em forma de pomba? Né? Essa questão nos aponta sobre como seria o ministério de Jesus, né? Qual seria o resultado desse ministério? E aí vai destacar algumas coisas, por exemplo, gentileza, texto de Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivo como as pombas. A segunda situação que o sinal da pomba demonstra seria um ministério de aflição. Isaías, capítulo 59, verso 11. Gritei como um andorinhão, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa, olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio. Isaías 38,14, Isaías 59,11. Todos nós urramos como urso, gememos como pomba. E também representaria ali a pomba, né, descendo em forma, representaria uma nova criação, nova vida, né, o início de uma nova vida, porque era o plano redentor que estava sendo executado. A voz, né, que aparece ali, diz o texto, este é meu filho amado em quem me agrado. Bom, essa situação é 2 textos do Antigo Testamento que se cumprem, né, conforme registrado por Mateus. Mateus, ele escreve para os judeus, certo? O Evangelho de Mateus é direcionado aos judeus. Um dos propósitos que ele tinha ao escrever o seu Evangelho para o seu povo especificamente era deixar claro quem era Jesus. Jesus é o Messias, Jesus é o Deus encarnado, Jesus é o Deus único. Então, ele vai se utilizar de passagens do Antigo para demonstrar que em Jesus se cumpre as profecias, né? E também, voltando um pouco mais, né, olhando para o Antigo Testamento, falando sobre essa passagem. Isaías 40, o verso 3 vai falar sobre o ministério de João Batista, né? Vós que clamam no deserto, prepare o caminho para o Senhor. Então, esse capítulo vai descrever sobre isso. Os versos seguintes vai descrever sobre quem é esse Senhor. O verso 5, do mesmo capítulo 40, diz: a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Então, ali está sendo revelada a glória de Deus. O ungido Senhor veio, conforme prometido. Deus cumpriu a sua promessa, ele disse que viria e de fato veio. Um pouquinho mais adiante, o verso 9, 10, ele vai destacar dessa forma, do mesmo capítulo 40, ainda falando sobre o Messias. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga à cidade de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano Senhor vem com poder, com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. E mais uma situação também ainda relacionada sobre essa questão, no versículo 11 do mesmo capítulo 40 de Isaías vai dizer: como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamenta suas crias. Então, assim, eu não vejo uma trindade no texto, vejo cumprimento de profecias, Deus sendo onipotente, onipresente, onisciente, detendo todo o poder, ele pode fazer o que ele bem entende, fazer uma voz falar do céu, cumprindo as profecias, e a descida realmente capacitando o homem para o ministério. Seria mais um sinal para quem acompanhava o episódio do que realmente 3 manifestações. Exatamente. Entendi. E o João 1 deixa isso claro, que João fala: olha, eu não saberia que era ele se aquele que me enviou não se manifestasse, sem dúvida. Professor Rodrigo, eu vou fazer uma pergunta, já que a nossa audiência não te apertou, aí eu vou ter que fazer esse papel aqui, gente.
E eu, me preparando para o debate, peguei alguns materiais, né, de alguns irmãos que têm, né, o pensamento unicista. E uma pergunta que eu me deparei, que eu achei muito intrigante, e que eu vou pedir para o irmão responder, é: no dia do juízo final, nós vamos nos ajoelhar diante de quem? Diante de qual pessoa? Diante de Deus. Diante de Deus. Uma única vez ou 3 vezes? Do Pai, do Filho e do Espírito? Uma única vez, porque só existia um Deus. E quantos salvadores a gente tem? Um único Salvador, Efésios capítulo 5. Um único Senhor, um só batismo. Então, mas se uma não é só fé. Então, mas aí que tá. Se não é único, você não está defendendo o que o pastor está falando aqui? Não, porque a unicidade é quanto à natureza, não quanto à unicidade quanto pessoas. Eles são triuno que subsiste em um único Deus. Uhum. Nós não vamos se dobrar primeiro a esta pessoa, depois a esta pessoa, depois aquela pessoa. Não são distintos, separados. São um em natureza. Eles não se separam. Um está dentro do outro. Entendi. Muito bom. Nós estamos caminhando para o final desse bloco, mas, pastor Lucas, eu vou pedir para o irmão comentar um texto. Eu vou fazer a leitura do texto bíblico, aí o irmão comenta, inclusive, se quiser, porque eu já vi explicações de unicistas falando que a tradução à revista atualizada não é a ideal para esse texto que eu vou ler. O irmão depois fala. João 17, 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus, né, orando ao Pai, Sim. falando: Pai, agora glorifico com a glória que eu já tive. Sim. Eu já vi a explicação de alguns unicistas, inclusive dizendo que essa tradução não é a ideal. E aí eu queria que o irmão explicasse esse texto para a gente, por favor. Sem dúvida. Bom, vamos lá. Antes de... Primeiro que nós precisamos observar o que Jesus falou sobre isso antes. João capítulo 7, verso 39, ele vai dizer assim: ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberia os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, essa glorificação ela estaria no futuro, certo? Calma que eu vou chegar lá no ponto. Não, fica tranquilo. 1 Timóteo 3,16 também confirma isso, né? Paulo escreve falando: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Aqui é a revelação do mistério, né, que a Trindade não consegue explicar. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, querido do mundo, recebido na glória. Então, nos mostra uma glorificação no futuro. Contudo, de certa maneira, na mente de Deus, né, na eternidade, essa glorificação já havia acontecido. Da mesma maneira que a crucificação já havia acontecido e, de fato, não tinha acontecido. Né? Apocalipse 13:8 vai dizer: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então a crucificação, a morte havia acontecido antes, né? Desde a criação do mundo. Na mente de Deus, no plano elaborado pelo Senhor, né? Desde a eternidade, então, Cristo já havia sido glorificado, Cristo já havia sido morto, a igreja já existia. Também há textos que nos mostra Deus chamando, né? Falando de algo que já existe, sendo que não existe ainda. Um texto, por exemplo, Romanos 4,17, como está escrito: eu os constituí pai de muitas nações. Ele é nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Então, a expressão aqui que nós podemos, de Jesus fazendo essa oração, nos mostra exatamente isso. Ele falando algo de que não existia como se já existisse, né? Porque a Bíblia deixa claro que essa glorificação do corpo ela é futuro, após a ressurreição, ascensão, né, aos céus. Né? Então, esse é o meu ponto de vista, essa é a minha resposta em relação a esta pergunta. Ao texto. Muito obrigado, pastor. A gente vai precisar ir para o nosso intervalo, tempo dos irmãos respirarem, tomarem uma água. Na sequência, a gente ainda vai ter tempo de, principalmente, colocar aqui as considerações finais
sobre o assunto, tá bom? Então, os irmãos ainda terão a oportunidade de falar. E no próximo bloco, nós vamos, além de mostrar as fotos, né, de você que manda aqui, participa do Vejam Só, eu vou colocar também os comentários, tá bom? No próximo bloco. Para a gente encerrar, eu quero deixar com você o telefone da Agrade, da Academia Teológica da Graça de Deus. Se você gosta do estudo das Sagradas Escrituras, se você gosta desse ensinamento, desse debate, dessa pesquisa dos textos bíblicos, em se aprofundar nos temas, a Agrade é o lugar ideal e preparado para você fazer isso, tá bom? A Agrade é parceira aqui do Vejam Só durante esses 20 anos, oferecendo sempre ao nosso telespectador material de qualidade, cursos de qualidade, professores de qualidade, para você poder se capacitar no estudo da Palavra de Deus, tá bom? Código 11-3115-0819 é o telefone da Agrade. A Secretaria-Geral é aqui em São Paulo, mas a Agrade tem unidades em todo o Brasil, tá bom? Então, pegue direitinho as informações na unidade mais próxima da sua casa para você aí se tornar o próximo aluno da Agrade, tá certo? Vai aparecer aqui também o nosso QR Code, é o passaporte que vai te levar lá para o nosso canal do YouTube. É só aproximar o celular, automaticamente você vai lá para o nosso canal do YouTube e todos os vídeos do Vejam Só estão lá à sua disposição. Todas as nossas entrevistas, inclusive em breve, essa entrevista aqui também estará disponível. Então se inscreva no canal, ative as notificações, sempre que for postado um material novo, você recebe uma mensagem no seu celular. Aí você já clica, já assiste, já vê, já compartilha, muito bacana, vale a pena, tá bom? Então se inscreva lá, as demais redes sociais da HIT aparecem aqui, Instagram, Facebook, tudo à sua disposição, tá certo? Um intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo rapidíssimo na nossa programação. Esse segundo bloco ele é um pouquinho mais curto, mas os meus convidados ainda vão ter a oportunidade de fazer as suas considerações finais sobre esse tema delicadíssimo, muito interessante, relacionado à doutrina da Trindade, tá bom? Na sequência eles vão fazer isso. Eu vou pedir também para a produção, para a gente deixar no gatilho aí os comentários, tá bom? Mas primeiro eu vou mostrar as fotos, aí depois eu coloco os comentários aí para dar também aquela moral para quem nos assiste. Se você quer participar do Vejam Só, mandando a sua foto ou seu vídeo e concorrer a prêmios, está aqui o nosso endereço eletrônico, vejansó@hittv.com.br. Mande a sua foto ou seu vídeo por esse e-mail, dê preferência para enviar pelo e-mail, tá bom? Não esqueça de colocar seu nome completo, a cidade, o estado onde você fala. Se for de outro país, coloca o nome direitinho lá pra gente. Se alguém tirou a foto ou aparece com você ou fez o vídeo também, manda o nome que a gente dá aquela moral por aqui, tá bom? Nossa primeira foto de hoje veio lá da Paraíba e quem vai aparecer aí é o João Carlos. E ó, pra evitar, João Carlos, polêmica, eu vou falar que você é de uma cidade da região metropolitana da Paraíba. Ele mandou o nome da cidade, mas José, eu não sei falar o nome direito. Baiuex. Depois manda um vídeo com a pronúncia correta do nome da cidade para eu corrigir aqui. Por favor, José. Obrigado, José Carlos, pelo carinho. Estava ali acompanhando o Vejam Só, lá da Paraíba, nossa audiência no norte, nordeste do país, sempre muito grande. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. E não esquece de mandar o vídeo, hein? Falando o nome da cidade direitinho para eu corrigir aqui. O apresentador está muito devagar nas pronúncias, tá bom? Obrigado, meu irmão. Agora a gente vem aqui para São Paulo, Vila Piauí, Alessia Correia, aparece aí, acompanhando o Vejam Só também, pastor Eber lá de fundo. Alessia Correia, obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho, mandar sua foto, participar, tá concorrendo também ao nosso sorteio, Deus abençoe. Agora nós vamos lá para Bahia, para Salvador, capital da Bahia, terra maravilhosa, fica aqui o meu abraço, todos os baianos, muito obrigado pelo carinho. Emily Geisa é quem aparece aí na sua tela, também acompanhando o Vejam Só, pastor Eber ali ao fundo. Minha irmã, obrigado, viu, pelo carinho, obrigado pela participação, Deus abençoe, derrame ricas bênçãos sobre a sua vida, tá bom? Faça você também como esses telespectadores, mande a sua foto e concorra
nesta oportunidade, né, o nosso endereço eletrônico aparece de novo, a esse material aí, ó. Bíblia de Estudo da Reforma, é um oferecimento da Sociedade Bíblica do Brasil, parceira aqui do Vejam Só. Material de excelência, de luxo, muito bem editado, muito bem preparado para você que gosta, não só da leitura do texto, mas também do estudo dele. Então aí tem vários comentários, você vai poder se aprofundar, vai poder aprender muito mais. Nós vamos fazer esse sorteio da Bíblia de Estudo da Reforma na semana ou na data de comemoração da Reforma Protestante, tá bom? Então, lá mais para frente no mês de outubro, tá certo? Então, mande a sua foto, dá tempo de você participar e ter essa Bíblia aí na sua biblioteca, ou na sua estante, ou na sua escrivaninha, onde você achar melhor. O importante é você ter esse material, tá bom? Antes das considerações finais, vamos ouvir o nosso público, e aí eu vou colocar alguns comentários, meus irmãos. E, inclusive, depois, nas considerações finais, os irmãos podem também, se quiser, mencionarem aquilo que os nossos telespectadores falaram, tá bom? Vamos lá para o primeiro comentário. SR Optical é o nome, obviamente, do perfil, né? Parece até ser um perfil comercial, mas ele respondeu da seguinte maneira: quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, só pode ser com ele. Fazendo, inclusive, uma referência a um texto que nós abordamos aqui, né? O segundo comentário da Josiane Sodré: as três pessoas da Trindade são igualmente divinas e inteiramente distintas. Há um só Deus. Obrigado, Josiane, pela sua participação. O terceiro comentário é do Petronílio, e ele coloca, olha lá, Pai Criador, Filho Salvador e Espírito Santo Salvador também. Eu acho que ali o que ele queria usar era Consolador. E esse comentário reforça um pouquinho aquilo que eu disse no início, dessas funções, e que muitas vezes o ensino que nós temos nas nossas igrejas, elas vão mais para o lado unicista. Mas eu falei isso e saí correndo, como o pessoal brinca na internet, né? Postei e saí correndo. O último comentário do Wellington: no próprio batismo de Jesus há a manifestação da Trindade, que também foi um texto que nós comentamos aqui. O pastor Lucas teve a oportunidade de ter seus comentários nesse texto. Obrigado, viu, meus queridos, pela participação, pelos comentários. É sempre muito bom conversar com vocês e pegar as suas observações sobre os assuntos que nós tratamos aqui no Vejam Só. Irmãos, eu vou dar 3 minutos para cada um, tá bom? Para fazer as considerações finais sobre o tema. Eu sei que o tempo é curto, um tema tão complexo, mas é que a gente tem o tempo do programa mesmo, tá bom? Professor Rodrigo, vou começar com o irmão. Por favor, faça as suas considerações finais sobre o assunto que nós tratamos na noite de hoje. Gostaria de agradecer ao público por ter nos acompanhado até esta hora e agradecer ao Vejam Só por me permitir participar. Eu teve um telespectador que ele falou a respeito da imagem de Deus presente na criação. A imagem presente na criação reforça ainda mais que Jesus Cristo, uma pessoa da divindade, estava presente ali quando ele disse façamos no plural o homem a nossa imagem. Quando nós entendemos que Jesus, conforme diz Colossenses 1:15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por que primogênito? Porque por meio dele foram criadas todas as coisas, igual diz Colossenses 2. Tudo subsiste nele, não que ele seja criado, tudo subsiste através dele. Então, ali no Éden, a imagem já estava presente, não a imagem humana, mas o Deus invisível estava presente na criação, o Deus triuno estava presente na criação. Então, a gente entendemos isso, porque eu separei alguns textos, só para me deixar aqui, eu acho que o tempo... Ainda dá tempo, vamos lá. Jesus disse, quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade provém do Pai. Ele testemunhará a meu respeito. João 15:26. Se fosse ele mesmo que viria, ele não dizia que eu enviarei um outro Consolador. Ele diz que eu mesmo me enviarei a mim. Mas, aí ele diz em João 16:13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele o guiará à verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvi e anunciará a vocês o que está por vir.
João 5:30, por mim mesmo nada posso fazer. Jesus dizendo, conforme ouço, assim julgue, o meu julgamento é justo, porque não busco agradar a meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Se Jesus fosse o Pai ali, ele estava auto se agradando, não agradando outra pessoa. João 6:38, 40. Pois eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus não estava fazendo a própria vontade, mas do Pai que o enviou. João 8:26. Eu tenho muito a declarar e julgar a respeito de vós, pois aquele que me enviou é digno de toda a confiança. Assim transmito ao mundo as palavras que dele me ouviu. João 12:48. Vou pedir só para o irmão concluir. Leia esse e conclua, por favor. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, esse o julgará no último dia, pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse que me deu ordem. Então o texto diz claramente que Jesus estava subordinado ao Pai. Não uma subordinação, só para concluir aqui, não uma subordinação, o Pai sendo maior que ele, não. Eles são igual em natureza. A subordinação aqui é na questão da posição. Certo. Muito bom. Pastor Lucas, a vez do irmão. 3 minutinhos aí para a gente, por favor. Tá certo. Queria agradecer, primeiramente, ao Senhor Jesus Cristo, também a todo o programa aqui, vejam só, pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho, né, da unicidade de Deus, da verdade que a Bíblia nos informa sobre o Deus único, né? Os textos que o irmão citou, né, levaria muito tempo para nós respondermos todos eles. Eu gostaria de finalizar a minha participação citando um texto muito utilizado pela Trindade, que expõe, né, vamos assim dizer, essa doutrina, e talvez seja até um tema aí para que possa ser debatido numa outra oportunidade. Mateus 28:19, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos uma ordem expressa do Senhor Jesus Cristo antes de subir aos céus, né? O batismo sabemos que é um sacramento extremamente importante. Essa ordem foi dada aos discípulos e cumprida por eles. Livro de Atos, capítulo 2, verso 38, vai nos dizer dessa forma. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui finaliza essa questão de pluralidade na divindade, né? Se Cristo dá uma ordem expressa, direta, falando Pai, Filho e Espírito Santo, por que os discípulos batizariam em nome de Jesus? A minha resposta é porque Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo, né? E há textos que confirmam isso. Todos os batismos que nós temos aqui registrados no livro dos apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, são em nome de Jesus. Não há nenhum batismo mencionando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Então, dentro daquilo que nós cremos, Jesus Cristo é o único Deus que se manifesta da forma que Ele quer, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, conforme diz Paulo também em Romanos capítulo 9, verso 5, né? Que Ele é Deus acima de todos, né? Se Ele é acima de todos, então, se há uma divisão na divindade, Ele está acima, né? Professor Rodrigo, obrigado. Pastor Lucas, obrigado. E, pastor, eu queria realmente que o debate estivesse encerrado, como o irmão disse, mas é muito difícil, né? É muito tempo. Nós estamos aí com 2.000 anos aí de debate, não encerrou. E eu não sei se nós vamos conseguir fazer isso no Vejam Só, mas eu quero agradecer aos irmãos pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Muito obrigado a você que nos assistiu. A ideia do Vejam Só é que você se sinta provocado a estudar e procurar as respostas, bom? A se aprofundar no conhecimento. Recentemente eu conversei com o pastor César Cavalcante, que também é um debatedor, né? Um apologeta, e apresenta um programa de debate também. E ele me falou que o grande trabalho, o grande propósito dos debates é nós ouvirmos o lado que nós somos contrários, para aprender com eles e aprender a forma como eles pensam e aí aprofundar a nossa visão. Pastor César, um forte abraço ao irmão, muito obrigado, né? A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há segurança e sabedoria. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho comigo e com o Vejam Só também. Põe na tela o resultado da enquete e aí, surpreendendo um total de 0 pessoas, a nossa enquete, a pergunta é: a doutrina da Trindade é bíblica?
E 96% respondendo que sim, que é bíblica. 4% respondendo que não. Obrigado a você que participou, que respondeu. E, de fato, a enquete relata a forma, né, como o pensamento evangélico é dividido aqui nessa questão. A gente até comentou durante o programa também, tá bom? Muito obrigado a você pela parceria, pelo carinho, por nos acompanhar. Um forte abraço. Amanhã nós estamos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Forte abraço e até lá.